E no vídeo de hoje eu trago para vocês uma decisão do TRT da segunda região que confirmou a responsabilidade subsidiária por falha na análise da contratada pela tomadora de serviços. Eu vou colocar aqui na tela para vocês o nosso slide e olha só, tomadora que não fiscaliza responde por dívidas. TRT confirma responsabilidade subsidiária por falha na análise da contratada. E qual que foi o caso? O caso foi o seguinte: a tomadora ela contratou uma empreiteira para fornecimento de serviços, mas essa empreiteira ela deixou de pagar as obrigações trabalhistas decorrentes dos contratos de trabalho de seus funcionários. A tomadora, na reclamação trabalhista, alegou que apresentou todas as certidões fiscais e trabalhistas, dizendo que as certidões fiscais não continham nenhum débito, a trabalhista também não, que os processos que já existiam já haviam sido pagos, já estavam arquivados, mas o TRT, mesmo assim, manteve a responsabilidade subsidiária da tomadora. E qual que foi o motivo? O motivo foi o quê? A inexistência de prova sobre a análise da capacidade financeira da empreiteira. Então, nesses casos, o que acaba acontecendo? A tomadora ela tem que comprovar a capacidade financeira da empreiteira dentro da reclamação trabalhista. Tem que comprovar que, de fato, a empreiteira ela tem condições suficientes para poder arcar com aquela reclamação trabalhista. E claro que isso depende de prova. E aí eu já queria aqui falar para vocês do meu guia prático da audiência de instrução trabalhista. Eu tenho ele, o livro físico, tenho também o e-book que estão aqui na descrição desse vídeo. Nele você vai encontrar tudo que você precisa saber sobre a audiência trabalhista. É um guia rápido, você vai encontrar aqui como se preparar corretamente, o checklist do dia da audiência, o passo a passo da audiência de instrução, como conduzir o depoimento das partes e das testemunhas. Então, se você quer elevar o seu nível numa audiência de instrução trabalhista, recomendo o meu guia prático da audiência de instrução trabalhista. Bem, voltando aqui ao nosso slide. Então, o TRT manteve a responsabilidade subsidiária da tomadora em razão da ausência de prova sobre a análise da capacidade financeira da empreiteira. E qual que foi a fundamentação? A fundamentação foi a seguinte: primeira delas, o tema repetitivo número 6 do TRT, do TST, que lá no item 4 dispõe o seguinte, ó: exceto ente público da administração direta e indireta, se houver inadimplemento das obrigações trabalhistas contraídas por empreiteiro que contratar sem idoneidade econômico-financeira, o dono da obra responderá de forma subsidiária por tais obrigações, conforme a aplicação analógica do artigo 455 da CLT e da culpa in eligendo. Então aqui o que acontece? Aqui acontece o seguinte: esse tema repetitivo ele é do ano de 2017, tá bom? Ele alterou aí a OJ 191 do TST, da SDI 1 do TST, e dispõe o seguinte: que, com exceção do ente público da administração direta e indireta, se existir o inadimplemento das obrigações trabalhistas contraídas pelo empreiteiro que for contratado sem idoneidade econômico-financeira, o dono da obra ele vai ser responsável de forma subsidiária. Então, qual que é a regra? A regra é não responder. Mas, se ficar constatado que o inadimplemento do empreiteiro que foi contratado foi por ausência de idoneidade econômico-financeira, o prestador de serviços, o tomador de serviços, perdão, que seria o dono da obra, ele responde de forma subsidiária em razão dessa ausência de pagamento dessas obrigações. Em razão do quê? Em razão da aplicação analógica do artigo 455 da CLT, que eu vou ler aqui para vocês, e da culpa in elegendo, tá certo? Nós temos também aqui a questão do valor social do trabalho, que vem disposto lá no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. A culpa in elegendo, ela vem disposta no Código Civil lá no artigo 927,
que significa o quê? Que terceiros escolhidos de forma negligente ou com má escolha da empresa, a responsabilidade ela torna-se subsidiária, nestes casos aqui de contratação de empreiteiros, tá bom? O artigo 455 da CLT dispõe o seguinte: nos contratos de subempreitada, responderá o subempreiteiro pelas obrigações derivadas do contrato de trabalho que celebrar, cabendo, todavia, aos empregados o direito de reclamação contra o empreiteiro principal pelo inadimplemento daquelas obrigações por parte do primeiro, tá bom? Então, existe uma aplicação analógica desse dispositivo no caso de ausência de idoneidade econômico-financeira e, claro, inadimplemento das obrigações trabalhistas que são contraídas pelo empreiteiro, e aí o dono da obra vai responder de forma subsidiária. Tá bom? Nós temos também, na fundamentação deste acórdão, a aplicação analógica da Lei 6.019 de 1974, lá no seu parágrafo 5º do artigo 5º, o 5º-A, que dispõe o seguinte, o parágrafo 5º do artigo 5A. A empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços e o recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no artigo 31 da Lei 8.212 de 1991. Tá? Deixa eu voltar aqui. Eu vou deixar aqui ou no final da tela ou vai aparecer aqui no card. Eu fiz um vídeo explicando sobre essa questão da responsabilidade subsidiária, tá bom? Eu explico bem essa questão da Lei 6.019 de 74, quando é responsável, quando não é, tá bom? Então eu vou deixar aqui, vai aparecer aqui para vocês em algum momento, esse vídeo que eu explico a questão da responsabilidade subsidiária, tá? E não se esqueçam também que nós temos, tá? É ligado, tá? Não tem nada a ver com, tem a ver, mas não é especificadamente deste caso. Nós temos aí a questão do tema 1118 do STF, que fala sobre a responsabilidade subsidiária do ente público, tá? Tanto da administração direta quanto da indireta, tá bom? Vou deixar também aqui para vocês no card esse vídeo que eu explico a questão do tema 1118 do STF. Tá bom, vamos dar continuidade aqui. Então, qual que foi o entendimento da relatora? Que as certidões fiscais não são suficientes, não basta apenas apresentar certidões fiscais, sejam elas as fiscais ou as trabalhistas. É preciso analisar a idoneidade econômica da prestadora dos serviços, que no caso seria a empreiteira, e a fiscalização é dever da tomadora. E quando nós dizemos fiscalização, essa fiscalização ela tem que ser o quê? Mensal, quinzenal, a cada 2 meses, a cada 3 meses, enfim. Eu ainda acho muito 3 meses. A meu ver, tem que ser mensal antes do pagamento dos valores que são devidos pela prestação dos serviços. Por quê? Porque você pede com antecedência ao pagamento da prestação dos serviços, né, da tomadora, o dono da obra, para a empreiteira. A tomadora, ela vai analisar as folhas, vai analisar a folha de pagamento, vai analisar se as rescisões dos funcionários que foram demitidos foram devidamente pagas, vai analisar se está tendo recolhimento do FGTS, se está tendo recolhimento do INSS, se está tendo o pagamento correto dos salários. Tem que analisar tudo isso para aí depois fazer o pagamento, porque dessa forma você consegue comprovar numa reclamação trabalhista a idoneidade econômica financeira do empreiteiro. Porque se tiver faltando pagamento, se tiver faltando, não está pagando rescisão, está faltando pagamento de FGTS, não está recolhendo o INSS, isso já demonstra o quê? A ausência de idoneidade econômica financeira. E aí, consequentemente, nós temos o quê? O inadimplemento dessas obrigações trabalhistas e fiscais. E, consequentemente, né, vejam, é uma bola de neve. E, consequentemente, o que vai acontecer? Numa eventual reclamação trabalhista, a tomadora vai ser responsável subsidiária. Tá? Então, nós que advogamos para a empresa, nós temos que tomar muito cuidado quando uma empresa ela vai fazer uma terceirização de serviços. Tá bom? Vamos dar continuidade aqui.
Então, qual que é a lição para essas empresas tomadoras de serviços? Contratar terceirizada não isenta de responsabilidade. A tomadora deve fiscalizar continuamente a execução contratual e falhar nesse dever pode gerar sim uma condenação subsidiária. E aqui, ao final, eu pergunto para vocês, e aí, o que vocês acham? Concordam com a responsabilização da tomadora? O número do processo está aqui, vou deixar aqui na tela e já queria pedir para vocês aí comentarem a opinião de vocês, tá? Então, se você já é inscrito, por favor, deixe o seu comentário, curta e compartilhe este conteúdo. E se você não é inscrito, por favor, inscreva-se no nosso canal para poder acompanhar todos os nossos conteúdos que são de terças e quintas-feiras às 11h30 da manhã. Perfeito? Um forte abraço e até o próximo vídeo.